Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre e ano de 2024 da Rede D'Or. Estão presentes hoje conosco os senhores Paulo Moll, presidente, Rodrigo Gavina, CEO de Hospitais, Otávio Lascano, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, e Raquel Reis, CEO de Saúde e Odonto da Sul América. Informamos que o evento terá duração de 1 hora e sua gravação ficará disponível no site de RI da companhia. Após a apresentação inicial, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Rede D'Or, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos e circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll, que dará início à teleconferência. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Vou começar aqui com alguns destaques aqui da nossa operação. Em 2024, a gente teve resultados aí bastante sólidos, acho que reforça a importância da combinação de negócios que a gente tem de Rede D'Or Sul América, que ocorreu apenas 2 anos atrás. E tem alguns números aqui que queria destacar que mostram a resiliência e o crescimento sólido que a gente teve, mesmo no mercado de saúde, ainda, em geral, bastante desafiador. É o que a gente ainda enxerga em muitas das companhias do setor. A receita bruta atingiu 54,8 bilhões em 2024, um crescimento perto de 10%, 9,6%. O EBITDA chegou a 8,5 bi, um crescimento de 33,3%, com uma margem no consolidado de 16,5%. Se a gente olhar o EBITDA ajustado pelos resultados financeiros das reservas técnicas de saúde da Sul América, a gente teria uma margem EBITDA de 18,4% e um EBITDA total de 9,5 bi, com crescimento de 29% ano contra ano. O lucro líquido chegando a 3,9 bilhões, um crescimento bem forte de 81,6% em relação ao ano anterior. Esse lucro líquido teria sido 4,1 bilhões, sem excluir o efeito contábil da amortização das carteiras de Sul América. Os dados aqui de Sul América eu vou deixar a Raquel destacar com mais detalhes. Queria falar um pouco também, olhando os nossos números do ano, da nossa geração de caixa, da nossa alocação de capital. Destacar que a gente teve uma conversão de mais de 100% do nosso EBITDA em caixa. A gente continuou desalavancando a companhia, então a nossa dívida líquida EBITDA ela termina o ano a 1,9 vezes. Isso é uma redução de 0,4 vezes em relação a 2023, mesmo com um pagamento de 1,45 bi em JCP, de 946 milhões de reais em recompra de ações no programa de recompra da companhia, e 2,1 bi em CAPEX no ano de 2024. Acho que mostra aí o rigor, a disciplina financeira da companhia, a boa gestão financeira que a gente vem tendo e, obviamente, da boa performance operacional. O ano também foi um ano importante na nossa expansão. A gente tem aí 5 novos hospitais inaugurados, o Memorial Star, Guarulhos, Alphaville, Macaé, o Aliança Star, além da Torre Nova do Vila Nova Star. Isso fez com que o nosso número de leitos totais tivesse crescido no ano 11,2%, atingindo mais de 13 mil leitos totais. O número de leitos operacionais ele chega a 9.857 leitos no final do ano. Isso é um crescimento de 259 leitos. A gente teve aqui, é importante falar sobre esse ponto, a gente teve aqui um impacto importante ao longo do ano na continuidade de descredenciamentos que a gente fez a uma série de operadoras que a gente entendeu que não deveria estar exposto contratualmente. E no final do ano a gente teve um fechamento de leitos que é natural, dado a redução
que a gente tem de demanda, mas ele foi maior do que o esperado, né? Apesar de ser normal dentro da sazonalidade, a gente teve do dia 13 de novembro, quando a gente fez o último call aqui de resultados, que a gente destacou que a gente estava com 9.981 leitos operacionais. A gente imaginava, obviamente, que no final do ano a gente fecharia com um número de leitos menor, mas a gente acabou reduzindo 124 leitos, isso foi maior do que a nossa expectativa. Destacar que a gente vem recuperando, né, a gente vem abrindo leitos operacionais ao longo de 2025. Janeiro e fevereiro de 2025, eles não foram especialmente fortes em relação a 2024. Lembrando que em 2024 a gente teve uma frequência muito alta nas emergências em função de síndrome respiratória e dengue. E, além disso, a gente teve o cancelamento do contrato com a Unimed Ferj, um cliente com um volume relevante no Rio de Janeiro. Apesar disso, a gente já começou o mês de março acima de 10 mil leitos operacionais. Hoje, a gente está com 10.097 leitos operacionais, acho que mostrando aí a capacidade da companhia em crescer, agora numa base de clientes, né, de bons parceiros, numa base sustentável e eu diria, com consistência e com qualidade. Voltando aqui a 2024, destacar também que a gente fecha o ano com 79,6% de ocupação no ano, foi um recorde histórico. Queria falar também um pouco aqui das perspectivas para 2025. A gente vai ter a continuidade aí da nossa expansão orgânica, da nossa otimização das operações. A gente tem, por exemplo, 13 implantações de sistemas hospitalares. Obviamente que, uma vez implantados, eles trazem ganhos aqui na maior padronização dos nossos processos, uma vez eles estabilizados. A gente quer continuar o fortalecimento da nossa JV, que é a Atlântica D'Or, né, com o Grupo Bradesco. Vai ser também um importante vetor de crescimento. Os hospitais têm feito um ramp-up muito forte, já inaugurados. E vamos continuar aqui atentos às boas oportunidades de alocação de capital. A gente tem uma posição hoje de caixa muito forte, uma posição também muito confortável de alavancagem, bastante geração de caixa. Então, vamos continuar aqui atentos aos bons projetos que a gente possa adicionar à companhia, sejam eles orgânicos ou inorgânicos. E, mais uma vez aqui, eu acho que destacar a força da combinação de negócios que a gente tem entre Rede D'Or e Sul América. A gente consegue trazer muitas possibilidades de crescimento, né? Tem uma grande simbiose entre essas operações e uma redução, obviamente, do risco de execução de expansão de leitos de Rede D'Or, com Sul América dentro do grupo. A gente acaba tendo uma quantidade de oportunidades muito grande nessa empresa consolidada de alocação de capital com taxas de retorno atrativas. Então, é um negócio que, apesar da escala e do tamanho, a gente consegue continuar a ver um nível de crescimento alto pela quantidade de oportunidades que a gente tem de crescimento de alocação de capital. E temos hoje uma dinâmica de conversão de EBITDA em caixa, de geração de fluxo de caixa livre, que eu acho que a gente tem que destacar bastante, né? Poucas empresas eu acho que têm, principalmente no nosso setor, a capacidade aí de converter 100% ou mais de 100% do EBITDA em caixa, e com a posição que a gente tem de alavancagem, ter um bom problema aqui, que é geração de caixa em excesso, que a gente vai poder olhar com muito cuidado, com muita disciplina, para a melhor alocação de capital da companhia. Por fim, destacar que a gente acaba tendo um hedge natural nos resultados, dado que a operação de prestação de serviço e a operação da operadora, elas têm escalas similares. Então, qualquer variação que a gente tem, uma queda na frequência, como foi o que a gente observou no quarto trimestre, ou em outros momentos, né, por conta de uma epidemia, uma alta frequência, uma alta utilização, a gente acaba tendo um efeito neutro dentro da nossa operação consolidada, nos números consolidados, porque um lado acaba compensando o outro. Então, a gente tem uma estabilidade muito grande de resultados e perspectiva da continuidade de crescimento bastante forte. Com isso, vou passar aqui para a Raquel, vou estar com vocês aí para as perguntas no final. Obrigada, Paulo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu vou comentar rapidamente sobre os principais destaques da Sula.
E, por óbvio, eu quero falar não só do trimestre, mas também do ano, pois 2024, posso dizer, foi marcante, cheio de conquistas e viradas, né? Bom, seguimos aqui na trajetória de recuperação da sinistralidade com uma melhora de 4,6 pontos percentuais em 2024. A gente sai de um resultado operacional negativo em 2022 para voltar a ficar no azul e contribuir de maneira relevante com os números consolidados da companhia. A gente volta a crescer também a base de beneficiários com adições líquidas de 153 mil vidas em saúde e 216 mil em odonto. A gente ultrapassa a marca de 5,3 milhões de beneficiários. Evoluímos também de maneira substancial no combate a fraudes e abusos, uma agenda que vocês já nos ouvem falar há alguns trimestres, contribuindo com o uso mais consciente dos recursos em saúde, porque isso afeta a sinistralidade de maneira positiva também. É importante ressaltar que a gente ampliou o nosso alcance com o lançamento de novos produtos e em 2024 foram 29, em diferentes regiões do país, mais inteligentes, mais modernos e principalmente mais sustentáveis. O índice de despesas administrativas acho que também merece destaque, abaixo de 5%, muito mais saudável em relação a 2 anos atrás. E seguimos também aprimorando de forma contínua os serviços aos nossos beneficiários com cada vez mais tecnologia. O nosso aplicativo se mantém como o melhor avaliado do setor e estratégias segmentadas por perfil. Quero destacar também a consolidação da nossa linha concierge, com serviços absolutamente diferenciados, e se posicionando cada dia mais como uma gestora de saúde de fato. Ao mesmo tempo que que iniciamos um processo natural de redução dos índices de reajuste, depois de um período difícil, mas absolutamente necessário, de forte ajuste nas carteiras. Enfim, tudo isso é resultado de um trabalho duro, consistente. Aqui eu aproveito para agradecer o comprometimento dos nossos quase 4 mil colaboradores. Tudo isso pautado em uma estratégia de longo prazo. Essa trajetória, acho que como todos sabem, iniciou 2 anos atrás e aos poucos nós e nossos clientes vamos colhendo os resultados disso. Bom, é isso. Tenho certeza que a gente segue nessa toada agora em 2025 com o mesmo objetivo de buscar um crescimento sustentável. Obrigada, pessoal. Vou ficar aqui com vocês à disposição e passo agora a palavra ao Gavina. Olá, bom dia. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Ressaltar alguns pontos que o Paulo já trouxe para essa conversa, mas dizer que, a despeito de tudo que a gente viveu ao longo de 24, com os descredenciamentos e rearrumações que foram necessários, a gente conseguiu crescer o volume de paciente dia, né? Ano contra ano, quase 2,3%. E, como o próprio Paulo já citou, a nossa taxa média de ocupação chegou a 79,6%, que é uma taxa de ocupação bastante boa e, se não me engano, que a gente não tinha nessa mesma época a taxa anual de ocupação. Só para lembrar que, falando um pouquinho mais aqui, a gente, além do crescimento da taxa de ocupação e do número de pacientes dia, a gente também conseguiu manter e crescer o volume de cirurgias e, principalmente, de cirurgias complexas. É um grande desafio, porque isso nos traz possibilidades nas inúmeras praças que nós atuamos, de fidelizar as equipes, de mostrar aos pacientes o quanto a segurança dos nossos hospitais pode trazer benefício ao paciente. Lembrando que, a despeito desse crescimento, de todo o crescimento que a gente vem tendo, independentemente do que a gente teve de perda, a gente também preza pelo uso racional do sistema de saúde. E isso tem que estar sempre na balança para que evite desperdício e para que a gente possa seguir adiante num sistema cada vez mais adequado, né? Mudando de página, falando um pouquinho de leito, e novamente, sem querer ser repetitivo, mas sendo, o Paulo já citou, a gente cresceu, né, leitos operacionais, e a gente tenta sempre trabalhar
otimizado, só para lembrar isso, né? A gente cresceu muito leito total, crescemos quase 11% leitos totais ano contra ano, mas os leitos operacionais também cresceram. E a gente precisa trabalhar otimizado, enfim, para que a gente continue trazendo recurso para a companhia. Na linha da Raquel e de todos os demais aqui, a gente também precisa agradecer os 75 mil colaboradores que a gente tem, mais os mais de 50 mil médicos que atuam todos os dias nos nossos hospitais. E sem eles, obviamente, essa empresa não teria entregue o resultado que entregou em 2024, os desafios que a gente tem para 2025, contando não só com os colaboradores, com esse grupo executivo aqui também. Então, eu passo a palavra para o Otávio agora. Obrigado, Gavina. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu estou na página número 8 da apresentação. O título é Receita Bruta e Ticket Médio, Serviços Hospitalares. Começando com o gráfico à sua esquerda, a empresa reportou receita bruta total desse segmento no quarto trimestre de 24 de 7 bilhões 904 milhões de reais, é um crescimento de 12,6% frente ao quarto trimestre de 2023. Uma pequena queda de 2,1% frente ao trimestre imediatamente anterior, resultado de um aumento do ticket médio de 1,2% e uma queda no volume de 3,3%. No centro da página, a empresa reportou uma receita bruta total por exercício fiscal de 2024 de 31 bilhões 293 milhões de reais, um crescimento de 10,1%, resultado de um aumento do ticket médio de 6,8%, da volumetria de 3%. O gráfico à sua direita apresentamos a evolução anual do ticket médio da companhia desde 2017. Estou passando então à página seguinte, receita bruta e ticket médio agora do segmento oncologia, como sempre começando com o gráfico à sua esquerda. A empresa reportou uma receita bruta de 829,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, um crescimento de 16% frente ao quarto trimestre de 2023, um crescimento de 0,8% frente ao trimestre imediatamente anterior, resultado de um aumento do ticket médio de 1,8%, e uma queda na volumetria de 1,3%. No centro da página, receita bruta total de oncologia em 2024 de 3 bilhões 197 milhões de reais, é 16,8% superior àquela verificada em 2023, resultado de um aumento do ticket médio de 12,1% e um aumento na volumetria de 4,1%. Da mesma maneira, no gráfico à sua direita, apresentamos a evolução anual do ticket médio desde 2017. Estou na página número 10 da apresentação, custos e despesas, serviços hospitalares. À sua esquerda, a empresa reportou custos totais de 5 bilhões 594 milhões de reais no quarto trimestre de 24, um crescimento de 16,5% frente ao quarto trimestre de 2023. No centro da página, a empresa reportou custos totais em 2024 de 21 bilhões 271 milhões de reais, um crescimento de 9,9% frente a 2023. À sua direita, apresentamos despesas gerais administrativas. Tem ali um pequeno one-off positivo no primeiro trimestre de 2024, referente a uma vitória que a empresa teve numa disputa envolvendo o ágio interno histórico em Sul América de 64,6%, mas nós verificamos uma estabilidade no SG&A desse segmento de negócios ao longo do tempo, absolutamente estável, em algo próximo a 3,7% da receita bruta da companhia. Na sua direita, extrema direita, eu diria, a empresa reportou despesas gerais administrativas totais em 2024 de 1 bilhão 211 milhões de reais, um crescimento de 13,7% frente ao exercício fiscal anterior. Estou passando à frente, na página número 11, EBITDA e lucro líquido. À sua esquerda, a empresa reportou para o segmento de serviços hospitalares um EBITDA no quarto trimestre de 24 de 1 bilhão 532 milhões de reais, é um crescimento de 7,6% frente àquele reportado para o quarto trimestre de 2023, uma margem EBITDA de 21,8%. No centro da página, a empresa reportou um EBITDA do segmento serviços hospitalares, mais uma vez, em 2024, de 7 bilhões 168 milhões de reais, uma margem EBITDA de 25,8%. À sua direita, a empresa reportou um lucro líquido ajustado
para o quarto trimestre de 24 e o exercício fiscal de 2024 de R$ 932 milhões e R$ 4 bilhões e 146 milhões, respectivamente. Na próxima página, alguns dados sobre Sul América, começando com o gráfico no alto à sua esquerda. Receita líquida do quarto trimestre de 2024 de R$ 7 bilhões 861 milhões é 12,7% acima daquela verificada no quarto trimestre de 2023. No ano, a receita líquida de Sul América de 30 bilhões e 23 milhões é 11,3% superior àquela verificada em 2023. Nos movendo no sentido horário, no alto à sua direita, a sinistralidade no quarto trimestre de 24 de 80,2% é 4,9 pontos percentuais inferior àquela reportada para o quarto trimestre de 2023. No ano, a sinistralidade de 82% é 4,4 pontos percentuais inferior àquela reportada para 2023. À sua direita e abaixo, uma evolução contínua da base de beneficiários de saúde e odonto, 5,3 milhões de beneficiários no quarto trimestre de 2024. Por fim, à sua esquerda e abaixo, um EBITDA ajustado de Sul América no quarto trimestre de 24 de R$ 726,4 milhões, é 141% superior àquele reportado para o quarto trimestre de 23. No ano, o EBITDA ajustado de Sul América de R$ 2 bilhões e 300 milhões é 131,5% superior àquele reportado para o exercício de 2023. O EBITDA consolidado da companhia e o EBITDA consolidado e ajustado pela receita financeira sobre ativos garantidores da companhia foi de 8 bilhões 479 milhões e 9 bilhões 468 milhões, respectivamente, no exercício de 2024. Estou passando à frente, página número 13, endividamento. A companhia está extremamente bem capitalizada, absurdamente líquida. Nós reportamos mais de 102 bilhões de reais de ativos totais ao final do exercício de 2024, incluindo uma posição de caixa equivalente de mais de 40 bilhões de reais, excluindo as provisões técnicas, ainda assim, uma posição de caixa líquido de 19 bilhões 815 milhões de reais. Uma dívida bruta de 37,6 bilhões de reais, uma dívida líquida de 17,8 bilhões de reais, uma relação dívida líquida EBITDA na leitura mais conservadora de 1,9 vezes, e quando nós incluímos as provisões para seguros dentro do cálculo, nós chegamos a uma relação dívida líquida EBITDA de 1,3 vezes. A companhia conta hoje com ratings atribuídos pela S&P e pela Fitch, um notch acima do risco soberano. Eu entendo que isso é extremamente relevante para uma companhia que não tem ativos no exterior e não tem receitas em dólares ou em euros. No centro da página, um custo de capital de terceiro bem administrado, CDI mais 1%, por um prazo médio de endividamento de 5,6 anos. Por fim, à sua direita, a posição de caixa e o cronograma de amortização de principal até a exaustão da dívida. Por na última página, fluxo de caixa gerencial, reconciliando aqui, então, o EBITDA reportado pela companhia com a variação de caixa, sempre nos movendo à direita, começando com EBITDA de 8.479 milhões de reais. A seguida, nós temos uma variação positiva de capital de giro de mais de 3 bilhões e meio de reais. Na sequência, e à sua direita, outros itens de balanço negativos, 253 milhões de reais. Na sequência, despesas de arrendamentos, aluguéis de 731 milhões de reais, pagamento de impostos no montante de 1 bilhão 230 milhões de reais, o fluxo de caixa advindo das atividades financeiras negativo em 601 milhões de reais, fluxo de caixa advindo das atividades de investimentos negativo em 2,1 bilhão de reais, chegando então numa variação de caixa de 7 bilhões e 56 milhões de reais. Por fim, à sua direita, apresentamos graficamente a evolução do prazo médio de recebimento, estoques e pagamento do segmento de serviços hospitalares. Eu encerro por aqui a apresentação e abro o espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas.
Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Devido à limitação de tempo desta teleconferência, pedimos gentilmente aos analistas para se limitarem a no máximo 2 perguntas, para que desta forma mais pessoas possam participar. A nossa primeira pergunta vem do Sr. André Salles, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado aqui pelo espaço para fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado. Primeira é sobre novos projetos em 2025. Vocês têm uma expectativa aí de 900 leitos, mais ou menos, né? A gente poderia ter uma cor aqui adicional sobre o timing desse lançamento de novos leitos aqui, novos projetos. Se a gente já deveria ver lançamentos aqui no primeiro semestre, eu ficaria mais focado ali no terceiro e quarto tri. E a minha segunda pergunta é sobre Sul América, considerando os lançamentos aqui de novos produtos, como é que a gente deveria olhar para a evolução da sinistralidade da Sula um pouquinho mais no longo prazo, né? Depois de 2025, aqui é razoável a gente pensar no nível de sinistralidade que seja até eventualmente menor do que a sinistralidade pré-pandemia? Obrigado. Obrigado, André. Eu vou pegar aqui a primeira, a segunda eu vou passar para a Raquel. A melhor informação sobre o andamento dos investimentos da companhia é aquela que está no formulário de referência. Tem bastante informação lá. A gente, no passado, deu um pouquinho mais de granularidade sobre as informações. Na última versão, de maio do ano passado, a gente condensou um pouquinho mais as informações por razões estratégicas, mas os projetos estão andando a contento. Vou citar aqui 2 casos, aqui 2 exemplos de obras que estão bastante avançadas. As obras lá no nosso Hospital São Lucas, lá em Aracaju, Sergipe, as obras aqui de expansão do Hospital Assunção, em São Paulo. Mas eu diria que a melhor informação para você, para os investidores, para os leitores das nossas demonstrações financeiras é aquela que está lá no formulário de referência. Oi, André. Raquel aqui, obrigada pela pergunta. Bom, com relação à sinistralidade, eu não posso te dar outra resposta que não é que a gente persegue diuturnamente uma melhora contínua, né? Então, esse sempre vai ser nosso foco. Não vou citar em nenhum ponto específico, mas quero dizer que os produtos que foram lançados, e não só em 2024, tá? A gente vem nesse ritmo forte de lançamento de produto, desde 2023, onde foram lançados outros 24, se não me falha a memória. Entendendo o perfil de cada praça, entendendo ali quais são os competidores de determinada região, qual é o perfil de coparticipação, qual é o perfil de produto que vende, lançando o produto em parceria com prestadores, por óbvio, Redditor e outros prestadores, dependendo da região. Lembrando também sempre a máxima de que o nosso desejo é sim uma sinistralidade controlada, uma sinistralidade que apresente ainda uma melhora versus o que a gente vê hoje, mas também perseguindo reajustes menores. Então, isso leva uma ampliação de base de beneficiários, sem sombra de dúvida. Outro ponto, além de toda essa questão dos produtos inteligentes que eu chamo, eu quero ressaltar a questão da nossa luta que segue com relação a fraudes e abusos. A gente teve uma redução extremamente relevante no que diz respeito à representatividade do reembolso no pagamento total de sinistro. Caiu praticamente pela metade. Então, hoje o reembolso significa menos de 8% de todo o nosso sinistro. Então, nunca tem uma bala de prata, né? Então, sempre uma série de ações para a gente conseguir aí ter essa tão sonhada redução de sinistralidade. Mas isso está acontecendo. Outro ponto que eu vejo como uma forte tendência, eu já via para o empresarial, mas vejo também agora para o varejo, né? Tanto para o PME quanto para a adesão, é a questão da coparticipação. Então, no PME, a gente já tem mais de 22% de toda a base, né, do estoque do PME com coparticipação, e a venda agora, em 2024, mais de 40% com coparticipação. No empresarial, esse número já era alto, né, já era mais de 75% no estoque e 86% na venda. Então, é importante somar tudo isso e não esquecer do ponto de sinergia, né, e busca contínua de sinergia que o Paulo mencionou
na fala inicial dele, que a gente, por óbvio, nesse momento, consegue, com toda sinergia com os hospitais, ter uma posição diferente, de destaque, que nos leva a uma melhor gestão de sinistro e, enfim, custos que acabam sendo mais baixos quando comparados a competidores equivalentes. Obrigada pela pergunta. Obrigado, Raquel, Otávio, Gavina e Paulo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Elage, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por pegar nossas perguntas. Também vão ser duas aqui do nosso lado. A primeira delas é com relação à questão dos leitos operacionais, né? No final do ano passado, vocês mesmos mencionaram, enfim, um efeito um pouco abaixo ali do esperado, mas eu queria entender se vocês vislumbraram algum outro fator que não seja, por exemplo, sazonalidade, algum outro fator que não seja realmente tão esperado e talvez até pontual, que possa ter ocorrido ao final do ano passado. Essa seria uma primeira pergunta e que talvez possa ter se estendido, na verdade, no começo desse ano. E a segunda pergunta é tentar explorar um pouco mais a dinâmica de crescimento de base de Sula, né? No último trimestre do ano passado, vocês tiveram, né, esse crescimento mais robusto em relação aos outros trimestres do ano. Os dados da ANS sinalizam para um crescimento mais interessante também, digamos assim, no começo desse ano. Eu queria entender um pouco mais da estratégia de crescimento como um todo, se a Raquel puder nos dar mais detalhamento nesse sentido, e também pensando nos valores que a gente viu no final do ano passado de crescimento no Rio de Janeiro, né? A gente viu algum crescimento ali, a gente sabe da presença da companhia nessa praça, mas a dinâmica de crescimento dessa praça ela é um pouco mais difícil, né, em questão de número de beneficiários. Enfim, se vocês puderem discorrer em função disso, pessoal. Obrigado. Legal, Rafael. Vou começar com a primeira aqui sobre os leitos operacionais. São dois fatores, né, que eu destaquei. São os descredenciamentos que a gente fez, a gente continuou fazendo ao longo do ano passado, e um efeito de sazonalidade, mas que foi mais forte. Quer dizer, a gente já espera um dezembro mais fraco, mas nesse ano isso foi mais intenso. Então, quando a gente fez o último call lá no dia 13 de novembro, que a gente estava com os 9.981 leitos, a gente não tinha expectativa de ter que fechar 124 leitos, sabendo que alguma coisa a gente ia fechar para manter a eficiência dos hospitais, a boa taxa de ocupação dos hospitais, que é importante para proteger os resultados. No início desse ano, a gente teve um outro fator, que foi, né, no finalzinho do ano passado, a gente faz o descredenciamento da Unimed Ferj e a gente para de atender no dia 18 de fevereiro. Então, a gente teve que lidar agora nesse primeiro trimestre também com a perda desses volumes. Mas, como eu falei, acho que isso já conseguimos deixar isso para trás no passado, e a gente já está num patamar hoje acima de 10 mil leitos. No dia de hoje, 10.097 leitos, já sem Unimed Ferj na base, e acho que prontos aí para ter um ritmo de crescimento interessante daqui para frente, com o ramp-up das nossas unidades e, obviamente, entrando agora nos meses de maior demanda, de maior frequência. Vou passar para a Raquel aqui para outra parte. Oi, Rafael, obrigada pela pergunta. Bom, com relação à estratégia de crescimento da nossa base de beneficiários, então, o desafio de 2024, em termos de meta para a equipe, foi alto, 2025 não segue diferente. Uma coisa que eu quero deixar muito claro que não muda é a precificação responsável e consciente. Quem planta safra boa, colhe resultado positivo depois, né? Então, a gente tem essa máxima para absolutamente todas as carteiras. E ainda na questão da estratégia de crescimento, não tem foco em só um tipo de carteira, só um tipo de tamanho de grupo, só uma região. Então, a gente segue com foco tanto no varejo quanto no empresarial, nas regiões que são óbvias, né? Não dá para fugir de São Paulo, de Rio de Janeiro, enfim, das grandes capitais. E aí, já entrando aqui no Rio de Janeiro, segue com uma estratégia forte, tem oportunidades que nascem também lá em função da necessidade de determinados beneficiários, de ter uma determinada rede que a gente consegue ofertar hoje, então, é um estado extremamente relevante,
Obviamente, também pela questão da relevância, da quantidade de leitos da Redditor por ali. Então, segue como uma das nossas principais prioridades agora para 25. A maturação, quando a gente fala um pouco mais agora de grandes negociações, a maturação desse tipo de negócio é sempre mais lenta, né? Então, tem determinados contratos que a gente demora mais de um ano aí entre o início da negociação e a implantação de fato. Então, a gente segue trabalhando firmemente. Alguns desses contratos foram implantados em 2024, outro agora já em início de 2025, e segue com bastante coisa quente em negociação. Quero destacar também as regiões que não são óbvias, né? Que a gente fica falando sempre daquelas óbvias, mas tem também, por exemplo, o último produto que a gente lançou foi em Parauapebas. Então, a gente segue observando oportunidades que tenham, independente de limitações geográficas. É isso. Obrigada, Rafael. Super claro, pessoal. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Paulo, Gavina, Otávio, Raquel, obrigado pela apresentação. Eu também tenho duas aqui. A primeira delas, ainda no contexto hospitalar, eu queria ouvi-los um pouco sobre a linha de pessoal, né? Aqui no custo, mas também acho que se a gente puder fazer uma análise somando G&A, né? Acho que para evitar assim, uma análise de, enfim, classificação entre linhas, né? Olhando o custo mais G&A, a gente vê uma pequena pressão aqui em pessoal olhando ano contra ano. Eu só queria entender se isso é devido à adição de capacidade que a companhia entregou nos últimos 12 meses, ou se eventualmente tem algum fator aqui extemporâneo que a gente deveria levar em consideração quando a gente for modelar pessoal aqui para 2025, né? E se até de repente vocês vislumbram algum espaço para diluição agora nesse primeiro trimestre, dado que, enfim, como o Paulo comentou no início do call, muitos dos leitos já estão começando a ser operacionalizados dessa safra de 2024. Então, essa seria a minha primeira pergunta. Aí a minha segunda, né, olhando um pouco mais abaixo do EBITDA aqui, acho que a gente tem sido um pouco perguntado aqui sobre o que pode ser uma alíquota de imposto de renda recorrente para a companhia olhando 2025, né? A gente vê um print aqui no quarto trimestre um pouco mais forte do que a gente imaginava. Então, mesma pergunta, né? Tentar entender aqui o que é recorrente, o que não é, olhando na recomposição aqui de imposto de renda, além do efeito de JCP. Se vocês puderem tocar nesses dois pontos, agradeço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. O Otávio aqui falando, eu vou pegar as duas, tá? A gente, como o Paulo destacou, a gente perdeu um pouco de alavancagem operacional, sazonalidade, também pelo descredenciamento, os descredenciamentos que o Paulo mencionou no quarto tri de 2024. Mas quando a gente olha na série histórica, a relevância de pessoal como percentual da receita bruta da companhia, me parece que a gente vem obtendo ganhos, né, de produtividade significativos. Eu digo, em 2019, o pessoal representava 27,7% da ROB. 2020, ali os anos mais difíceis da pandemia, isso pulou para 29,1%. Para 2021, cair para 24,6%. Em 2023, 23,9%. E em 2024, 24,1%. Então, me parece algo muito mais pontual do que algo estrutural. E, obviamente, com o avanço das obras e a abertura de leitos, os empreendimentos que se encontram em ramp-up, obviamente, diluições de custos adicionais serão verificadas dentro da companhia. Sobre a sua segunda pergunta, a alíquota efetiva para 2025, é difícil dar um guidance para vocês, né? Aliás, a empresa é muito conservadora aqui na linha de comunicação, a gente não dá guidance para o mercado para evitar qualquer erro de comunicação futuro. Eu vou falar aqui mais qualitativamente. Sul América, enfim, está se apresentando como um negócio muito mais lucrativo. Então, teoricamente, puxa um pouco para cima a alíquota efetiva da companhia como um todo. Do outro lado, a companhia tem um conjunto de ferramentas que ela vem exercendo ao longo dos anos para manter a alíquota efetiva absolutamente sob controle. Eu digo, prejuízo fiscal acumulado, base negativa de CSL, JCP que a gente paga no talo enquanto for permitido,
aceitamos glosa, né, e ao fazer isso, provisão de glosa sobre contas a receber. E ao aceitar a glosa, nós tomamos de volta 34% mais 3,65% de PIS e COFINS. Então, temos um conjunto de ferramentas aqui que nos leva a afirmar que a alíquota efetiva da empresa permanecerá sob controle por muitos anos. A amortização de ágio, aqui sopraram para mim, é uma outra ferramenta que nós temos. Está tudo evidenciado na nota explicativa número 17, se você me permitir, Gustavo. Dá uma olhada lá na nota explicativa 17, você vai ter uma boa ideia de como nós manuseamos todas essas ferramentas para manter a alíquota efetiva da companhia sob controle. Tá ok? Tá claro, Otávio. Muito obrigado. Obrigado você pelas perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Paulo, Gavina, Otávio, Raquel. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação à sinistralidade sul-américa, né? A gente percebe que ela vem melhorando, mas ao mesmo tempo também o nível de provisão técnica vem aumentando bastante. A gente entende que vocês adotam um certo conservadorismo nas provisões, mas a gente queria entender aqui até onde vai esse conservadorismo, como é que vocês estão vendo o nível de provisão técnica em que a companhia se encontra hoje, né? E aí a minha segunda questão é com relação ao ramp-up aí dos hospitais da Atlântica D'Or, né? Porque, de forma geral, a gente tem uma percepção que um hospital novo normalmente começa com uma baixa complexidade, né? Então, nesse sentido, a gente quer saber se o ramp-up dos hospitais da Atlântica D'Or, se eles já começam com um nível de complexidade maior e se, por conta disso, o ramp-up de margens se dá de uma forma mais acelerada quando comparado com um hospital fora da Atlântica. Obrigado. Vou começar pela segunda pergunta aqui, Flávio, depois eu vou passar para a Raquel. Assim, de fato, o ramp-up dos hospitais da Atlântica está sendo mais acelerado do que a média dos greenfields da Rede D'Or. A gente teve 2 dos 3 hospitais atingindo no segundo mês de operação, break-even operacional. Vocês conhecem os números históricos da companhia. A gente normalmente demorava entre 4 e 6 meses para atingir os break-evens operacionais. Isso pelo fato de estar em locais aí com uma população importante coberta de Sul-América e de Bradesco, já conveniada desde o primeiro dia. Isso tem feito com que, e a gente tem credenciado outras operadoras também, mas isso tem feito com que o ramp-up seja mais acelerado do que o nosso histórico. E olha que 4, 6 meses para atingir break-even operacional já é um feito e tanto comparado aos greenfields feitos não só no Brasil como fora do Brasil. Normalmente o hospital é um tipo de ativo que demora mais a amadurecer. Então, com isso, a gente pode sim chegar mais rápido a níveis altos de rentabilidade. Claro que não é esperado isso para os 2 primeiros trimestres de operação, mas eu diria que para o segundo semestre de operação a gente já pode ver esses hospitais com um nível interessante de margem, eu diria até talvez com margens em linha com a margem média da companhia. Vou passar agora aqui para a Raquel. Obrigada, Paulo. Oi, Flávio, obrigada pela pergunta. Tua leitura está correta, eu acho que a gente vem reforçando isso de forma muito clara aqui, tanto no call quanto nas conversas individuais, de uma posição de provisão mais conservadora, mais em linha com o que a gente acredita. Então, essa batida vem se mantendo aí desde o início de 2023 até o final de 2024 e não existe nenhum tipo de intenção de mudar isso, né? Para ilustrar aqui com números, em dezembro de 2023 a gente tinha ali algo como 3.780, dezembro de 24 aqui 5.218, mais 100 milhões de longo prazo. Então, a tua leitura está correta, a gente consegue apresentar uma melhora importante de sinistralidade com uma mudança no formato de provisão, né? Então, com uma provisão
um pouco mais conservadora. Se essa alteração não tivesse ocorrido, a sinistralidade estaria ainda mais baixa. Eu entendi a tua pergunta. Mas nada a mudar, porque isso é efetivamente o que a gente acredita que é certo fazer. Obrigada. Tá ótimo, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria começar uma pergunta assim que é um follow-up da pergunta do colega anterior, que em relação aqui a conservadorismo, né, as provisões. Quando a gente olha, né, assim, o nosso modelo, acho que a maior dificuldade dentro de Sul América é a gente projetar a peona, né? E aí, olhando as DFs da ANS e também tentando cruzar até com as DFs individuais que vocês colocam no site da Sula, a gente consegue observar que assim, ainda está tendo uma constituição forte aqui da provisão, na peona especificamente, né? E aí acho que até ajuda a gente a entender essa conversão tão forte de EBITDA para caixa. E aí, assim, queria tentar entender, agora que olhando aqui até, né, o número das eliminações intercompany, Redditor sendo mais relevante dentro da Sul-América, você melhorando todos os processos, a rede sendo um pouquinho mais enxuta. A gente não deveria ter essa constituição de peona desacelerando, apesar do conservadorismo, e aí, eventualmente, a gente começar a ver um gap entre a sinistralidade e a sinistralidade caixa, diminuindo, né, esse gap. E aí, um outro ponto aqui que eu queria tentar explorar é assim, ficou super claro em relação ao break-even, né, da Atlântica D'Or, desses hospitais, mas só para a gente tentar entender, até para fazer um cross-check com esses números de leitos operacionais, quando a gente olha, assim, geralmente a gente estava falando de hospitais Greenfield abrindo 40, 50 leitos operacionais na largada e atingindo aqueles 80 em 12 meses. Faz sentido pensar que esses hospitais dentro da Atlântica D'Or pode estar atingindo esses 80 em muito menos tempo, assim, só para a gente tentar entender o que tem sido observado em Guarulhos, Macaé, Alphaville. Obrigado. Legal, Vinícius, vamos lá. Vou começar aí pelo final. A resposta é sim, obviamente, para a gente ter atingido o break-even no segundo mês de operação, é porque a gente está rampando mais rápido os leitos. Então, aquela regra que a gente tinha dado como média histórica para vocês lá na época do IPO, de abertura de 80 leitos por ano, num Greenfield a gente está fazendo isso bem mais rápido. A gente já tem hospital com 120 leitos inaugurados e com 90% de ocupação. O Gavina já está se estruturando aí para ampliar leito. Então, já tem situações como essa, que obviamente é fruto desse credenciamento das duas seguradoras e de outras, já desde o início, em regiões com uma necessidade enorme, né, uma carência enorme de leitos de referência, e, portanto, é o sucesso dessas operações. Indo para o lado das provisões, a gente está fazendo as provisões aqui da maneira conservadora, que a gente entende adequada. Vamos continuar tendo a postura, diria, mais conservadora possível, mas dentro de um contexto técnico. A Raquel pode falar aqui, adicionar melhor do que eu, mas obviamente amparado aí por todo o grupo técnico de dentro da Sul-América. Mas nossa postura vai ser sempre a postura o mais conservadora possível, porque entendemos que é um tipo de operação que você está bem provisionado, é importante para qualquer oscilação futura. Então a gente vai sempre dentro do limite técnico que a gente possa tomar aqui de decisão, a gente vai ser sempre o mais conservador possível. É isso, só adicionando aqui, Paulo, eu acho que é importante destacar que a gente reporta dessa forma como peona, porque é questão regulatória, mas o nosso cálculo é de IBNP, né, que envolve ele também a PSL, que é o que efetivamente está em previsão já para liquidação. Atuarialmente falando, Vinícius, eu te dou aí como atuária, né, muito conforto na forma como isso está sendo calculado, olhando
os lags entre ocorrência e aviso, entre ocorrência e pagamento efetivamente, observando, por óbvio, toda a questão do sinistro que vem sendo gerado dentro da própria Redditor, onde a gente tem essa comunicação também mais fluida. Então, essa previsão está muito ajustada, tá? Talvez a palavra conservadorismo esteja te dando uma impressão de que tá sobrando aí. Não, ela está conservadora como a atividade de seguros requer, e a gente está confortável observando todos esses tempos nas ocorrências, todos os lags, e também a participação da Redditor dentro do sinistro da Sul-América. Obrigada. Excelente. Obrigado, pessoal. Ficou claríssimo. Obrigado, Paulo, Raquel, demais diretores. Valeu, Vinícius. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Paulo, Raquel, Gavina, Otávio. Bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é novamente sobre leitos operacionais. O Paulo deu um contexto legal ali sobre o primeiro trimestre e os efeitos do descredenciamento e como que isso foi compensado. Eu queria perguntar um pouco sobre 2025. Né, se vocês mudam de forma importante a cabeça para 2025, tendo em vista esse descredenciamento que aconteceu no final do ano passado, ou se intuitivamente aí dá para pensar numa rampa de leito operacional bastante importante, até se vocês pudessem dar alguma ancoragem quantitativa, se dá para ser mais do que o dobro, né, da rampa de leitos que a gente viu no ano passado. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta um pouco mais sobre margem de hospitais também para o ano. Vocês estavam comentando um pouco sobre esses lançamentos, né, dos hospitais. Acaba que a gente está tendo um recorde, né, aqui recente de lançamentos de hospitais que naturalmente machucam a margem no início, mas o Paulo até comentava há pouco, né, que os hospitais dentro da Atlântica D'Or estão maturando de forma mais rápida, né? Então, era mais para entender como é que vocês estão vendo a margem dos hospitais para o ano, se dá para buscar aí um crescimento de margem no ano como um todo. De novo, também, se vocês conseguirem compartilhar alguma ancoragem quantitativa aí do orçamento com a gente, seria ótimo. Obrigado. Legal, Samuel. Bom, vamos começar aqui com os leitos operacionais. A gente não dá um número exato, um guidance para 2025, mas obviamente a gente tem a expectativa de que 2025 seja bem mais forte do que 2024 na abertura de leitos, dado que a gente tem o ramp-up de diversos hospitais aí que a gente inaugurou, e a gente tem outros credenciamentos importantes também que aconteceram, por exemplo, no São Luís Campinas. A gente tem o novo Barra D'Or, né, que foi transferido de um lado para o outro com um número maior de leitos que vão fazer o ramp-up ao longo do ano. Então, a gente está com uma boa expectativa de ter um crescimento bem mais forte do que ano passado, ainda que a gente não dê aí um número exato para vocês. Com relação à margem dos hospitais, a gente tem, obviamente, tem a sazonalidade natural, mas olhando o ano fechado de 2025, principalmente fruto aí da expansão que a gente vai ter de leitos e a diluição e a alavancagem operacional que isso vai trazer, isso vai ser muito mais intenso no segundo semestre do que no primeiro semestre. A gente vê espaço para a gente ter uma alavancagem operacional de margem quando a gente olha full year, mas deixando claro que isso vai acontecer gradativamente e naturalmente os benefícios maiores estão no segundo semestre, quando a gente já vai ter muitos desses hospitais operando com margens já iguais ou eventualmente alguns superiores à média da companhia. Obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Valeu, Samuel. Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Paulo, Otávio, Gavina, Raquel. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu vou focar principalmente aqui no lado hospitalar. Eu queria explorar com vocês um ponto aqui. A geração de caixa, ela está bastante robusta, dado, né, todo o investimento e rampagem de hospitais. Eu queria explorar com vocês um pouquinho, né, dentro desse contexto de descredenciamento, seleção melhor de fontes pagadoras, como a gente deveria pensar nessa conta de recebível daqui para frente, né? A gente tem visto ela bastante estável nessa casa dos 120, 122 dias. Então, eu queria entender se vocês enxergam algum espaço para destravar alguma coisa de capital de giro nessa frente. Obrigado.
Tudo bem, Joe? Bom, esses movimentos que a gente fez, eu acho que eles protegem muito a qualidade dos nossos recebíveis, né? Então a gente tem hoje muita tranquilidade da qualidade dos recebíveis que a gente tem. Obviamente que a gente tem internamente, quando a gente olha que a média da companhia está em 122 dias, a gente tem hospitais com performance melhor do que outros, e a gente está aqui sempre buscando, e coisas que estão ao alcance da nossa mão, que não depende de nenhuma renegociação, mas ganho de efetividade, eficiência interna nossa. Claro que a gente tem metas e expectativas de conseguir reduções. Não diria que no consolidado isso é muito representativo, quer dizer, a expansão que a gente teve lá no passado, né, de mais 7, 8, 10 dias, algumas delas foram renegociações do modelo nosso de entrega de contas. Então, se você deixa de entregar a conta todo dia para entregar 2 dias por mês, uma concessão como essa ela é definitiva, e eu não tenho expectativa disso voltar a ser uma entrega diária com essas operadoras que a gente renegociou. A Sul América, inclusive, foi uma delas. Então, tem realmente aí uma expansão do número de dias, que foram negociações que a gente entendeu que eram razoáveis para fazer dentro de operadoras importantes para a Redditor. E a gente tem a oportunidade de melhorar processo, de tentar trazer alguns hospitais que têm performance pior do que outros, trazer um processo mais eficiente. Eu falei da nossa implementação de sistema em 13 hospitais. Esses hospitais vão para dentro de um sistema que a gente, na média, consegue ter um fluxo de dias de recebíveis menor, né? Sistemas que a gente conhece melhor, que são mais eficientes nisso. E outras ações nossas internas de processos. Mas não quero me comprometer aqui com vocês com uma redução, isso é meta interna nossa. Eu acho que para fins de modelagem, a gente está mais ou menos estável nesse número de dias, é o que eu sugeriria a vocês. Perfeito, obrigado, Paulo. Valeu, Joe. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Paulo, Raquel, Gavina, Otávio, obrigado pelo espaço. Eu tenho 2 perguntas relativas à Sul América, ou relativas mais ao setor, né, de operadoras. A primeira, Raquel, se você pudesse dar um update regulatório de como estão as discussões setoriais desse conjunto de normas aí que a ANS sugeriu no final do ano, né? Como estão essas discussões, e também nessa mesma frente, digamos, mais institucional, como o setor tem combatido a judicialização excessiva, se pudesse dar um update nisso. E a segunda pergunta, voltando até um pouco também para a performance comercial da Sul América, né, que está muito boa, inclusive destoando do setor, o que vocês acreditam que tem sido o maior diferencial comercial, né, e se isso deve ser sustentável aí para os próximos anos, né? Porque eu vejo que essa performance de fato é muito boa e tem trazido bastante performance. Muito obrigado. Oi, Cepeda, tudo bem? Obrigada. Bom, vou começar agradecendo o elogio, né? De fato, a gente concorda, então, a Sul América tem se posicionado de forma bastante destacada, né, com relação ao que a gente vê de net ads aí no setor como um todo. Eu acho que, assim como para resolver sinistro não tem uma bala de prata, para a gente vender mais também não tem uma bala de prata, né? Então, todos esses produtos que foram lançados ao longo de 2023 e 2024, essa observação pela área de produtos de oportunidades em regiões que não são óbvias, né? Então, vou lançar um produto em determinada região que pode me agregar ali 3 mil vidas ao ano. Poxa, é mercado, vamos entrar. Então, a gente tem feito esse mergulho, esse deep dive aí para entender as oportunidades, sejam elas quais forem. A nossa área comercial também acho que merece uma fala específica, trabalhando muito em conjunto com as demais áreas da companhia. A gente tem uma máxima interna que somos todos comerciais, não interessa a área que você está, você tem a obrigação de cavar oportunidade de negócio, você tem obrigação de buscar sinergia com parceiros comerciais, com prestadores, com fornecedores de forma geral.
E posso dizer que a gente tem aproveitado muito bem essas oportunidades. Então, é um pouquinho de cada coisa e bater o bumbo, né? Tá na rua absolutamente todos os dias. Do lado regulatório e de judicialização, Cepeda, eu acho que a gente viu com preocupação, como não poderia ser diferente, né? Veja, o marco regulatório que nos rege é um marco regulatório de mais de 20 anos atrás. A questão do pacto intergeracional, por exemplo, né? Os mais novos pagam pelos mais velhos, e até a questão de idade produtiva, né, das pessoas, quando para. Então, a nossa faixa etária para precificação para em 59 anos, 59 anos ou mais. Poxa, 59, 60, 70, tem muita gente absolutamente produtiva. Então, tem muita coisa no meio disso que eu, assim como todo setor, apoiamos, sim, uma revisão mais completa. O que não pode é ser de forma assodada, de forma atropelada. Então, são revisões e estudos importantes que carecem de uma avaliação, em primeiro lugar, de uma avaliação de impacto regulatório. Não dá para a gente ter outra alteração de regra, como foi a questão da limitação, retirada de limitação das terapias, por exemplo, que não foi feita uma avaliação de impacto regulatório prévio, que não foi colocada uma DUT, uma diretriz de utilização. Então, a gente apoia, sim, que tenha consulta, que seja estudado, mas isso tem que ser, os assuntos são grandes demais, né? Então, esses assuntos têm que ser fatiados e a gente tem que ter tempo para avaliar cada um deles, com consultorias pertinentes, com entidades que representam o consumidor, com o judiciário, com a própria agência reguladora e por aí vai. Então, a frase é: a gente viu sim com preocupação e está tentando, com a agência, manter esse diálogo aberto, colocando os nossos pontos de vista, né, os pontos de vista do setor, e agora eu falo também à frente da Fena Saúde. Então, essa preocupação é comum do setor, que a gente tem que ter tempo, né, tem que ter parcimônia para não tomar nenhuma decisão que possa afetar o setor de forma importante. Então, tem ali questões como venda online, coparticipação, revisão técnica de planos individuais, enfim, uma série de coisas que trazem impactos que podem ser bastante nocivos à cadeia produtiva como um todo, né? E absolutamente todo mundo que faz parte disso, sejam prestadores, sejam consumidores, sejam operadoras, se manifestarem exatamente da mesma forma, né? Então, a gente espera ter essa agenda aberta aí com a ANS para trabalhar nisso de forma mais calma. Judicialização sempre foi e continua sendo uma preocupação nossa. A gente trabalha, defende muito a participação mais ativa e a consulta mais ativa dos juízes aos núcleos de apoio técnico, né? Então, é difícil para um juiz receber uma demanda numa sexta-feira à noite de uma cirurgia, dizendo ali o médico que é uma cirurgia de urgência, que a pessoa corre risco de vida, no caso de uma bariátrica, por exemplo. Então, a decisão dele, sabendo que tem a vida de uma pessoa na mão dele, pode ser pela liberação. Se ele tivesse um médico ali dando esse parecer, né, então, se o núcleo de apoio técnico, ATLUS, fosse utilizado, de fato, ele saberia que não tem uma cirurgia de obesidade que seja, de fato, uma cirurgia de urgência. Então, eu acho que muitas dessas entradas poderiam cair. Isso passa também pela conscientização cada vez maior dos clientes, dos beneficiários, dos consumidores, né? 80% dos planos são planos empresariais e a gente trabalha numa agenda muito ativa de conscientização com os RHs e, enfim, entidades que representam a classe produtiva do país. Obrigada, Cepeda. Não, elogio mais que merecido. Obrigado pela clareza das respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Boiati, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Senhor Ricardo, seu microfone está aberto e o senhor pode prosseguir com a pergunta. Vamos para o próximo e aí a gente volta no Boiati. Deve estar com alguma questão no áudio dele aí. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citi. Por favor, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Boa tarde. Na verdade, é só um follow-up aqui na parte dos recebíveis dos hospitais, né, que vocês comentaram aqui agora há pouco. A gente percebeu que no último tri você teve ali uma baixa dos recebíveis, o nível de aging ali ficou meio estável. Então, acho que são duas perguntas. A primeira, entender o que que foi um pouco esse movimento ali concentrado no quarto tri e como é que vocês estão vendo aqui o nível de provisionamento, até assim, em meio a esse cenário de descredenciamentos. O que que vocês estão vendo nessa parte? É isso, obrigado. Leandro Otávio falando, tudo bem contigo? Sobre o provisionamento, de um modo geral, nós achamos que o nível de provisionamento da companhia para os recebíveis é absolutamente confortável diante do cenário que nós temos hoje das condições de mercado. Especificamente sobre a glosa aceita no quarto trimestre, nós provisionamos unidade geradora de caixa por unidade geradora de caixa, olhando a experiência dos últimos 5 anos, e depois de 2 anos de vencimento de títulos, nós baixamos contas a receber contra a tal provisão de glosa, na razão de 1:1. Isso não significa que nós desistimos de ir atrás e recuperar os valores dos títulos vencidos há mais de 2 anos. Mas, em adição a isso, na conveniência da empresa, visando, entre outras coisas, manter a alíquota efetiva sob controle e observando CNPJ por CNPJ, nós também aceitamos glosa. Lembra que quando eu aceito a glosa, baixo contas a receber contra a provisão, eu tomo de volta 34% e mais 3,65% de PIS e COFINS. E a gente faz isso CNPJ por CNPJ. Então, teoricamente, CNPJs mais lucrativos, eu tenho mais incentivos para fazer isso mais rápido. CNPJs menos lucrativos, eu tenho menos incentivo para fazer isso mais rápido. CNPJs com prejuízo fiscal acumulado, base negativa de CSL, eu não tenho incentivo nenhum para fazer isso mais rápido, eu só acumulo prejuízo fiscal e eu fico limitado à compensação na razão de 30%. Então, no quarto trimestre, a gente teve um pouco mais de glosa aceita por esses motivos que eu apresentei agora. Tá ok? Joia, tá ótimo. Obrigado, viu? Boa tarde. Imagina. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Moscardini, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Paulo, né? Paulo, quando você olha para a sua carteira de clientes de hospitais, você acredita que a qualidade dessa carteira está onde você gostaria ou ainda tem algum tipo de ajuste, algum descredenciamento para ser feito ao longo dos próximos meses? E aproveitando aqui uma pergunta sobre Sula, né? Eu queria entender se a Sula já está se aproveitando da inauguração dos novos hospitais para fazer lançamento de novos produtos, né, nessas regiões, Alphaville, Guarulhos. Puder dar um pouquinho mais de cor aqui, acho que ajuda também. Muito obrigado. Legal, Caio. Bom, obviamente isso é muito dinâmico, né? E a gente está sempre analisando e avaliando nossos relacionamentos e eventualmente podem acontecer novos descredenciamentos. Se você perguntar hoje na base que a gente tem de contratos e relacionamentos, não tem nada previsto, não tem nada hoje trazendo uma maior preocupação, uma vez já superado aí, já terminado esse contrato com a Unimed Ferj, que esse sim a gente já comunicava que era um ponto nosso de preocupação se a gente ia ter essa continuidade no tempo. Acabamos tomando essa decisão de descredenciamento no final do ano passado, né, e parando de atender no dia 18 de fevereiro. Então, hoje, quando a gente olha na base de clientes, não tem nada que a gente tenha uma previsão aí de descontinuar, as relações estão boas, equilibradas, mas, obviamente, isso é muito dinâmico, isso pode mudar se a gente passar, obviamente, aí a ter alguma dificuldade maior de recebimento ou no relacionamento com alguma operadora específica. Mas, mais uma vez, nada dentro da nossa expectativa. Vou passar agora aqui para a Raquel. Claro que a gente vem aproveitando, obviamente, essa abertura dos hospitais, também colocando desde o momento zero a disponibilidade na nossa rede, ativando também com venda, né, fazendo link com conversa comercial que a gente estava tendo
regiões que a gente talvez não tivesse tanta ativação de venda antes, como, por exemplo, Guarulhos. Então, sim, todos já disponíveis. Perfeito, pessoal, super claro. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Paulo Moll para que faça as considerações finais da companhia. Bom, só agradecer a todos aqui a presença no nosso call de resultados e nos vemos aí em breve. Um abraço. A teleconferência da Rede D'Or está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.